Oi pessoal, como é que vocês estão? De volta com as resenhas depois de um tempinho sumida por aqui com esse tipo de conteúdo. Fazia tempo que eu não registrava as minhas leituras pra vocês, mas eu não parei de ler nesse meio tempo, tá? Então vão ter várias resenhas agora, porque assim, eu tava um pouco sem tempo, sem lugar pra fazer, porque eu gravo em casa quando tá vazia e quase nunca tá vazia, então assim, é meio difícil. Mas hoje vai rolar e a gente vai falar um pouquinho sobre A Casa dos Espíritos da Isabel Allende. Bom, vou contextualizar um pouquinho pra vocês. A Isabel Allende nasceu no Peru, mas a nacionalidade dela, na verdade, é chilena. E ela tornou-se cidadã estadunidense depois. O seu livro mais editado, mais publicado, mais famoso, mais vendido é A Casa dos Espíritos, que é o que a gente vai falar hoje aqui. Então vamos lá, assim, resumir esse livro aqui é uma tarefa difícil, viu? A história é complexa, cheia de personagens e acontecimentos políticos, mas eu acho que a gente pode partir do ponto de que o livro narra a história de várias gerações da família Trueba e Del Valle, principalmente Del Valle. E assim, é um livro que mistura realismo mágico com a história social e política de um país indefinido, mas que o livro leva a crer que é o Chile, né? Por conta de onde a escritora vem e tudo mais. Então tudo leva a crer que se passa no Chile, né? No Chile imaginário, mas no Chile. O livro começa e gira em torno da Clara Del Valle, uma jovem com habilidades psíquicas. Ela previa o futuro, movia objetos com a mente e falava com espíritos. Ela então se casa com Esteban Trueba, um homem ambicioso e com tendências violentas. O livro então vai narrar, como eu disse, a história dessa família, né, que surge a partir desse casamento, o seu desenrolar, mas também trata das tensões políticas e sociais da época desse país imaginário. O livro trata da morte, do amor, das lutas de classe e da ditadura. É um livro muito intenso. E aí, gente, eu preciso contar pra vocês que eu dei uma rata, assim. Eu comprei o livro sem saber nada sobre. Eu li A Casa dos Espíritos, via muita gente falando bem, nunca fui ler uma sinopse nem nada, e eu achava que ia ser uma coisa tipo Os Outros, sabe? O filme, Os Outros. Tipo, que fosse ter um plot paranormal e que fosse ter um thriller, alguma coisa assim, um suspense, alguma coisa nesse sentido. E quando eu comecei a ler, não era nada disso. E eu senti certa dificuldade a me adaptar ao realismo mágico, assim. Eu ficava, gente, mas o que tá acontecendo? O cabelo dessa mulher é verde, essa mulher move objeto com a mente, ela tá prevendo o futuro. Tipo assim, não era isso que eu tinha pedido. E aí, eu senti certa dificuldade no início pra engatar na leitura, pra entender o que a autora tava falando, porque ele começa do nada, já contextualizando um monte de coisa. Tipo, ele não começa de um começo, ele começa abruptamente, sabe? Ao meu ver, pelo menos. Mas com o tempo, os personagens vão cativando, a história vai te prendendo, né? Porque os personagens são profundos, a história é complexa, então assim... E aí vai tecendo uma teia, assim, interminável, que você fica preso, sabe? E não se assuste com essa questão de poderes psíquicos da Clara, porque assim, o livro todo vai girar muito em torno desses poderes psíquicos, mas ele não é sobre isso, sabe? Isso não atrapalha a super história que tem por trás. É um livro sobre conflitos familiares, geracionais e políticos. O livro é narrado por Alba, neta da Clara, por Esteban Trueba e, de certa forma, pela própria Clara, porque é tudo com base nos diários dela, né? Então, mesmo que não seja uma voz ativa, é uma voz dela. E é interessante e importante perceber essas diferenças narrativas, porque vai falar muito sobre o personagem que está narrando, sabe? O ponto de vista dele em cima de determinada história. É muito interessante ver essa modificação de voz narrativa. E assim, gente, a autora não dá ponto sem nó. Todos os personagens têm uma razão para existir, têm uma razão de estar ali naquele lugar, naquele momento. Nada é por acaso, e eu admiro muito quem consegue escrever uma história desse jeito, porque é muito difícil e raro. E apesar de Aline não gostar dessa comparação, não tem como não fazer, que é 100 Anos de Solidão e A Casa dos Espíritos. Gente, são livros bem parecidos, com características bem parecidas, né? Tem elementos muito semelhantes. E eu entendo que a Aline não gosta, que ela quer ter uma voz própria, mas não tem como não comparar, sério. E eu li A Casa dos Espíritos antes de ler 100 Anos de Solidão. 100 Anos de Solidão eu tô lendo agora. E assim, me ajudou muito a ler 100 Anos de Solidão, porque todo mundo fala que é uma leitura super difícil.
E eu não tô achando tão difícil assim, porque eu consegui ler A Casa dos Espíritos, que foi uma leitura difícil pra mim. Mas enfim, dito isso, eu fico muito feliz que eu não desisti da leitura, porque se tornou um dos meus livros favoritos. Eu fiquei apaixonada nesse livro, ele vale muito a pena. Então assim, compre, vá com a cabeça aberta e leia. E aprecie essa obra. É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Na próxima resenha eu vou trazer pra vocês A Redoma de Vidro, da Sylvia Plath, que foi um livro que, já adianto, não me agradou muito. Então eu espero vocês na próxima resenha. Um beijo e até a próxima!